Qual foi a decisão de Barroso, hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que vocês sabem que já presidiu, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele presidiu o TSE no início deste ano. Ele decidiu o seguinte, que estados e municípios vão poder oferecer transporte de graça no dia do segundo turno das eleições, portanto, no dia 30 de outubro. E deu uma determinação também de que a frota não seja reduzida, tanto em quantidade de transporte, como também em relação aos horários de atendimento. Então, já vou convidar aqui o doutor Milton Tomba para falar conosco. A gente até conversou sobre isso faz uns 10, 15 dias no máximo, né, doutor Milton Tomba, sobre uma intenção que o Partido dos Trabalhadores tinha justamente de entrar com um questionamento na Justiça Eleitoral pedindo essa autorização para transporte gratuito de eleitores. E aí, neste caso, essa decisão de Barroso foi feita por meio de um pedido protocolado através do grupo da Rede Sustentabilidade. Eu queria entender o que é que isso significa na prática, porque o que é que diz a legislação para justificar este tipo de transporte gratuito e não correr o risco de isso significar qualquer tipo de crime eleitoral. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. De fato, nós conversamos antes do primeiro turno sobre esse assunto e eu disse aqui que achava perfeitamente possível uma determinação judicial nesse sentido. E, atendendo a um pedido da rede, o ministro Barroso decidiu o seguinte, agora à tarde. Os municípios que já têm políticas de gratuidade do transporte coletivo aos domingos devem manter. Eu já tinha falado aqui da outra vez que Porto Alegre, o prefeito queria tirar essa gratuidade no dia da eleição. Então, a decisão do ministro Barroso diz: os municípios que já têm essa política devem mantê-las. Os demais municípios, eu dei o exemplo de Curitiba, Curitiba não tem essa política de gratuidade aos domingos. No entanto, no primeiro turno, o prefeito decretou que tivesse a gratuidade. Então, o que o ministro Barroso disse é o seguinte: os prefeitos, os gestores municipais que quiserem, no dia 30, fornecer o transporte coletivo de forma gratuita, podem fazê-lo sem correr o risco de cometer qualquer ilícito, seja ele administrativo, no caso de eventual improbidade, seja ele ilícito penal. Ou seja, as prefeituras que já têm essa política devem mantê-las, as que não têm podem implantá-la para o dia da eleição, e aquelas que mantiverem a cobrança devem manter a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de ônibus no dia da eleição, não devem diminuí-las. Eu até separei aqui um trecho para ler, um dos trechos, né, dessa decisão, que o ministro fala assim, vou citar em aspas: fica reconhecido que os municípios podem, sem incorrer em qualquer forma de ilícito administrativo, civil, penal ou eleitoral, promover política pública de transporte gratuito no dia das eleições, em caráter geral e sem qualquer discriminação, como forma de garantir as condições materiais necessárias para o pleno exercício do sufrágio ativo por parte de todos os cidadãos. E essa preocupação, doutor Tomba, ela parte principalmente de qual premissa, hein? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em algumas situações passadas, denúncia de transporte ilegal de passageiros, e aquilo ali era apontado como crime eleitoral, qual é a grande preocupação dentro da Justiça Eleitoral em relação à garantia desse transporte, sendo um transporte público de uma forma mais ampla? Rosiane, aí são duas questões. Os prefeitos, e o ministro Gilmar Mendes tem uma expressão, ele diz o apagão das canetas. Hoje em dia tem muitos prefeitos que têm medo de desenvolver uma política pública e vir a ser condenado por isso. Por incrível que pareça, infelizmente, muitas vezes o Ministério Público tem uma visão equivocada do político, achando que tudo que o político está fazendo é errado. Então tem muito prefeito que tem medo de desenvolver uma política, seja ela de educação, de cultura, de alimentação,
por medo, devia responder por improbidade administrativa. Até tem uma expressão também que a gente usa, direito administrativo do medo. Então, muitos prefeitos têm medo de fazer alguma coisa nesse sentido. No caso de transporte de eleitores, isso é ainda pior, porque há uma lei, a Lei 6091, lá de 74, que diz que no dia da eleição, promover o transporte de eleitor visando obter o seu voto é crime. Então, a coligação do bem, do presidente candidato Bolsonaro, fez um pedido no TSE, tentando dizer que os prefeitos poderiam cometer crime se assim fizessem. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor do TSE, disse que não, indeferiu esse pedido, e o ministro Barroso, nessa decisão de hoje, reforçou, dizendo uma política pública geral, impessoal, que pode atender qualquer pessoa que queira usar o transporte coletivo, não pode caracterizar nem ato de improbidade e muito menos um ato que possa ser enquadrado como crime eleitoral. Então, entendo a preocupação nessa ação que o ministro Barroso deu a decisão hoje. A Frente Nacional de Prefeitos está participando também, entendo perfeitamente a preocupação dos prefeitos, mas essa decisão disse exatamente isso. Não há motivo para ter medo. Podem liberar o transporte coletivo nesse dia, sem medo de incorrer em qualquer, seja ele criminal ou mesmo de improbidade. E aí, para a gente deixar bem clara essa diferença, né? Quer dizer, essa gratuidade, essa forma de transporte desde que seja essa política pública, quer dizer, o município apresentando isso em condições de igualdade para todos que possam usar esse transporte. A partir do momento que se pense ou se diga assim, olha, um político X, Y ou Z vai pegar um transporte e levar de graça os eleitores para votar. Aí, isso aí, a pessoa tendo esse tipo de informação, o que é que faz com essa informação, doutor Tomba? Então, se algum seja candidato ou não, ex-candidato, enfim, qualquer pessoa que venha a condicionar o transporte à promessa de voto, aí nós teríamos um possível crime eleitoral. Esse tipo de situação pode ser denunciado via Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral para denúncia de crimes eleitorais, de ilícitos eleitorais, pode ser comunicado à Polícia Militar, Polícia Civil, ou mesmo aos demais partidos, para que isso chegue até a Justiça Eleitoral e essa pessoa venha a ser punida. Na verdade, se o município oferecer o transporte coletivo de maneira geral, de maneira impessoal, para que qualquer pessoa possa usar, nem teria espaço para que pessoas mal intencionadas venham querer trocar o voto pelo transporte coletivo. Mas caso isso venha a acontecer, a pessoa que for abordada com essa promessa, olha, eu vou levar você para votar, mas preciso que você vote em determinado candidato, pode comunicar à Justiça Eleitoral através de vários mecanismos para que essa pessoa venha a ser investigada e eventualmente punida. Agora, só para concluir esse tema, tem uma outra hipótese, né? Digamos que não há uma promessa direta. E a gente já tratou aqui de duas situações. Uma, o transporte público, gratuito, autorizado, como prevê a legislação, e que ficou muito claro na decisão de Barroso. Outra, se houver algum tipo de condicionamento, de a pessoa dizer, tá bom, eu levo o transporte de graça, mas só se for votando em fulano. Isso aí seria uma compra de voto, de alguma forma. Então, é uma situação. E aí você pode pensar, seja de um político mesmo no poder fazendo isso, ou mesmo de alguma gestão, né, de órgão público. Agora, uma terceira situação de a pessoa levar o transporte até uma comunidade. Vamos pensar uma comunidade rural, por exemplo, que tem mais dificuldade de acesso, às vezes, em relação a alguns locais de votação. Uma pessoa aleatoriamente chega numa comunidade dessa e coloca um ônibus lá, não chega diretamente para dizer vote em fulano, cicrano ou beltrano, mas chega por conta própria e oferece esse transporte. Isso pode incorrer em algum tipo de crime também? Na verdade, também pode, porque esse tipo de ônibus, e a decisão do ministro Barroso diz isso, se tem uma comunidade, seja ela rural ou urbana, mas uma comunidade mais afastada do local de votação,
a decisão do ministro Barroso diz, o ideal seria pegar ônibus do transporte escolar, e os municípios têm ônibus próprio do transporte escolar, e determinar que vá buscar essas pessoas, né? Se eu fosse, digamos, assessor de um prefeito, eu diria, olha, se você for fazer isso, na quinta, na sexta-feira, comunica o juiz eleitoral da zona eleitoral, dizendo, olha, eu vou mandar um ônibus escolar, identificado como tal, tem, pelo menos aqui no Paraná são todos amarelos, não sei se no Brasil todo é assim, mas é um ônibus, está escrito transporte escolar, para que as pessoas venham votar. E avançando um pouco na sua pergunta, já me perguntaram também em outras ocasiões, e o vizinho que dá uma carona para uma pessoa, tem lá um carro com, sei lá, vai votar sozinho, pode do carro levar 3, 4 pessoas, tem uma caminhonete, podem ir mais pessoas, também não vejo nenhum impedimento nisso, né? Afinal de contas, são vizinhos, são conhecidos, são amigos, está dando ali uma carona. Agora, essa questão de mandar o ônibus para lá, eu recomendaria, né, no caso, se um prefeito for fazer isso, com o ônibus da prefeitura, mas comunicar a Justiça Eleitoral com uma certa antecedência. O ministro Barroso até fala da Justiça Eleitoral vir a regulamentar isso daí. Se isso acontecer, vai ser nos próximos dias, mas eu recomendaria ao prefeito que comunicasse o juiz eleitoral para dizer, olha, é um ônibus da prefeitura, é um ônibus escolar, não está vinculado a candidato algum, e estamos fazendo o transporte porque aquelas pessoas necessitam desse transporte para chegar até o local de votação. Dr. Milton Tomba, advogado, integrante da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público, muito obrigada, viu, por esses esclarecimentos para a gente aqui. E até as orientações que estão sendo dadas aí para não ter nenhum risco em relação ao que realmente é esse transporte garantido para todos. Muito obrigada ao senhor, uma boa tarde. Muito obrigado, sempre um prazer falar com você. Até mais.